Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Vou testificar de um livramento que o Senhor me deu ali, quando eu trabalhava na padaria daquele supermercado. Eu ia para o meu horário de almoço às 14h30 e retornava às 16h30 para o trabalho. E eu falei ali, antes de eu sair, falei com aquele encarregado, para ele pegar para mim uns limpa-forno, que eu ia lavar aqueles fornos, que estava bem sujo. E isso era um dia de sábado. E ele buscou, deixou em cima da mesa para mim lavar quando eu voltasse para o trabalho. Quando eu cheguei, eu peguei, tampei ali com sacola, aquela, tipo um lugar que saía faísca para poder o forno acender quando a gente acionava a parte elétrica dele. E aquele forno que eu comecei a lavar era o mais potente, que assava bem ligeiro, aquelas fornadas de pão. E no domingo era muito usado aqueles fornos. Tanto que eles deixavam um por pão e 2 para assar frango. A frangueira e mais o outro forno para poder assar frango. Vendia frango e vendia muito frango. E eu comecei a lavar aquele forno mais potente primeiro. Joguei água, né? Já tinha isolado ali de plástico em volta daquela pedra que ele tinha ali que dava faísca para poder acender quando você acionava a parte elétrica dele. E joguei água, e joguei o limpa-forno e esfreguei tudinho. E eu puxei aquela água, enxaguei, tornei a puxar. E a gente tinha por costume, quando acabava de lavar o forno, a gente ligava ele para poder ele com aquele ventilador que ele tinha dentro, aquela turbina que ele tinha, ele secar o forno. Só que eu tentei ligar e não pegou. Ele só fazia que nem quando a gente tá ligando nosso fogão elétrico, só fazia aquele barulho e ele não pegou. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque quando aqueles fornos estragavam, tinha que vir peça de Porto Velho e o pessoal da manutenção, era difícil para eles virem. A peça era cara também para ser trocada. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. A perseguição já era tão grande ali contra nossas vidas. E vai acontecer, meu Pai amado, isso no nosso turno, Jesus amado. Só que naqueles dias, eu tinha acabado de ler um livro que tem por tema aquele livro, O Poder da Língua. E nas últimas páginas daquele livro, eu ainda li no meu intervalo ali com a colega, li para ela, falando com ela. É um livro bem fininho, de fácil leitura. Terminei de ler ali com ela, falando com ela, de que ali tinha um moço, né, que tinha um encontro marcado, um compromisso fora da cidade dele, e ele tinha horário para chegar nesse compromisso. E ele indo nesse compromisso, o pneu do carro dele furou. Falava ali naquele livro. E ele ali no meio daquela BR, sem ali rede ali, sem nenhum contato, não pegava telefone naquela BR, e ele não tinha um step para poder trocar aquele pneu. E ele ali, agora eu vou perder o meu compromisso. E ele ali, ele vê que ele estava dirigindo, ele ia ali, louvando o Senhor naquele volante. Só que na hora que aquele pneu dele furou, ele começou a murmurar. Né? Começou ali a murmurar e reclamar, porque aquele pneu furou e ele não ia chegar a tempo para o seu compromisso. E ele fala ali naquela leitura que ele começou a ouvir uma voz, o Espírito Santo falar ao ouvido dele, glorifica meu nome. E ele desanimado, porque quando a luta está muito grande, a gente não tem ânimo para poder glorificar o Senhor. E ele ouvia ali, glorifica meu nome, aquela voz ali, insistindo com ele. E eu vou dar só uns glória bem rápido para poder eu parar de ouvir isso. E deu uns glória ali, e desanimado, e o Espírito Santo brandava ali no ouvido dele, glorifica meu nome. E ele começou a dar glória a Deus, e ali chegou um socorro, um guincho. E o homem do guincho fala, eu recebi sua ligação e vim te prestar socorro. Aquele homem trocou o pneu daquele carro e ele pôde chegar a tempo no compromisso dele. E a hora que eu estava ali na minha luta com aquele forno, já desanimada, aquela padaria estava assim, parecia que tinha jogado água de café toda suja. Eu fiquei do meu horário das 4h30 até 8h20 da noite, meus irmãos. 9 horas eu tinha que ir embora, até 8h20 lutando com aquele forno, e aquele forno não pegava. E eu lembrei desse livro que eu li. E eu falei para a colega, olha, eu vou largar isso aí e vou só limpar essa padaria, não vou lavar mais nada, deixa do jeito que tá. E Deus tem misericórdia da minha vida, só falei isso para ela. E eu comecei a rapar a água daquele chão e lembrei desse livro. E eu comecei a louvar o Senhor ali.
O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. E ali raçando aquela água e louvando o Senhor. E a colega falou assim, eu vou tentar ligar o forno. E foi lá, meteu o dedo no botão e o forno pegou. Na hora ela gritou, Givanete, Deus ouviu o seu louvor. E me abraçou e começou a chorar. Veja que ela nem servia a Deus. A fé dela foi lá em cima. E Deus ali, meus irmãos, me deu o livramento. Dali aquele povo me julgar, me culpar por causa daquela peça que estragou. Deus me livrou de passar por isso. Através do louvor. Falo para vocês, seja qual for a situação, louva ao Senhor, adora ao Senhor. O Senhor não busca cantores profissionais. Deus busca os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor fala que o Senhor ele habita no meio dos louvores. Então adora o Senhor, seja qual for a circunstância que você esteja passando, qual seja a sua dificuldade, seu problema, em todo tempo louva ao Senhor. Mesmo sem ânimo, mesmo sem força, você vai vencer as suas lutas através do louvor, porque Deus é poderoso e Ele habita através dos louvores. Amém? Deus abençoe a sua vida. Continue adorando o Senhor em espírito e em verdade.